Na luta, né? grandão, Aí dá era pra bom, ágil. defender, E aí, mas assim, dizer que era um talento de goleiro, não, mas na luta, Aí é outra a gente coisa, incomodava. futebol, Na luta incomodava bastante. Aí Na vamos luta pra você luta. destacava, ia pro campeonato, medalhava, sempre. Então, Então vamos pra luta. vamos comer a luta. E eu fazia minha Bem, mãe ir nos campeonatos, levar a gente nos campeonatos, né? Minha mãe acompanhava. Isso é importante. Eu acho que a família, eu falo muito isso, por trás de um atleta campeão, né, de um jogador, você vai ver que tem uma mãe ali A que gente tava falando pagou, sobre isso. que pagou os estudos, que esforçou, a mulher deixava de comer e tal para pagar um, não sei o quê, uma alicerce viagem do cara. familiar. Sempre tem alguém que aposta. E geralmente a gente fala que é um mentor, é um anjo que teve na vida. É E isso. geralmente é a mãe, o pai, uma tia, uma avó, tal, que ficava ali. E minha avó, tadinha, minha mãe e a avó fazia tudo pra gente. Né? Vamos ali comprar suplemento. Suplemento, eu não sabia que ia tomar uma proteína. Minha avó uma vez chegou lá com um negócio de suplemento pra mim. Eu comecei a treinar. Opa, suplemento. Sem dinheiro nem pra comprar um kimono. Pra comprar um kimono, mas dá O um jeito e tal. E suplemento alguém tinha. chegava e dava um kimono pra gente, dava um suplemento e tal. Então você vê que encontra essas pessoas. Geralmente é familiar. Por isso que a gente fala, o papel do professor, do mestre, é estar em contato com a família. Sim. E trazer o pai e a mãe para esse processo. A gente tem uma reunião lá, que a gente fala reunião trimestral, tem um boletim da criança que a gente bota comportamento, se ele foi, né, se ele foi companheiro, Faz um se ele tem feedback, umas né, palavras, pros pais. com as estrelinhas e tal. Aí você tem uma ficha, uma planilha, onde o pai leva aquela planilha para casa, aí tem os graus e tal. Então a gente, de 3 meses, faz reunião com o pai para trazer o pai. Então, assim, nos primeiros, né, projetos que a gente tinha, geralmente a gente não tinha um professor bem treinado. Hoje em dia, então, a maioria dos pais, assim, ó, vou te falar, a gente tem um projeto social lá em Macaé e Maricá. Lá em Macaé a gente fez uma entrega de kimono, onde a gente fazia, geralmente chama os pais, aí entrega o kimono, material didático, a fichinha, boletim. E assim, não vinha metade, né? Não vinha assim 30%, 20%. De 170 pais, 168, 2 pais só faltaram. Caramba. No Isso dia da é muito reunião, bom. tal, todo mundo lá unânime, né, para entrega do kimono, receber o feedback do professor. Isso Tal. é legal. bacana. Então já vê a família, independente se é um cara de uma condição melhor, se é da academia aqui da Conceito, ou se é lá do projeto. Importante é trazer o pai para perto desse projeto. Aí você vê que os pais e as mães são os anjos aí que a gente tem, né? Isso. Foi a minha Não dá pra mãe, andar meu pai, sozinho, Não né? dá. Eu lembro que um dia na escola do Roger Dormero eu falei assim, poxa, e eu sou mega preocupada com a alimentação. Ela falou, Aline, sabe por que dá gosto? Porque você põe aqui que eles não comem açúcar, não comem isso aqui, comem bastante salada, e eles comem mesmo. Aí eu falei, ué, mas por quê? Ela falou, não, porque tem mães que querem que a gente dê tudo saudável aqui, aí eles chegam aqui, eles torcem a cara. Aí a gente vai perguntar, em casa não come. Então não tem não como tem eu como. fazer, ensinar o filho a comer, Pois. né? Não Porque tem. nós somos exemplos. Então, Espelho, né? eu acho que essa tentativa de a gente trazer a família para perto, né, dos alunos e até do projeto social, ela se faz porque vocês são mães, vocês sabem, depois que a gente vira mãe, a gente vira espelho, a gente vira pessoas melhores. Por isso eu não falo vira o melhor. Por quê? Porque você tem que dar exemplo. Você não vai dar um mau exemplo, porque senão ele vai repetir o que você fizer. Então, você trazer a família para perto é exatamente isso. É tipo melhorar também o pai, a mãe, né? Como que vai agir ali naquele processo. Várias vezes acontece, eu mesma como mãe, né? Eu falo com o professor, eu falo, olha, ele tá... Teve um dia que o meu mais novo entrou chorando no treino, eu falei, olha, ele tá chateado, porque todo dia eu pego primeiro o mais velho na porta. E daí ele queria que eu pegasse ele, eu tava com pressa, eu peguei de novo o mais velho. Aí, então, assim, isso interfere no treino, porque ele entrou chorando, ele não queria treinar, tal. Aí o professor tem que ter essa sensibilidade. Ele chegou e falou, olha, mãe, é bom para você, então, já que aconteceu isso, tenta alternar os dias, cada dia pega um. Então, assim, ele não tem como ser só no tatame. Sim. Não é só sobre o tatame. Também vai aprender técnicas de jiu-jitsu, de muay thai, vai. Mas é muito além daquilo ali, o que o esporte ensina, né? É o que você falou, se eles não estiverem participando, não adianta você passar para as crianças que nada vai funcionar. Exatamente. Porque não adianta ter só naquele ambiente. Né? É exatamente, você falou, não adianta ter só na escola, ter só ali na academia. Então, acho que essa ideia de trazer a família, eles acompanham, entendem e também vão se modificando junto, que eu acho que é o mais legal, né? Com certeza. É muito legal esse processo, quando a gente vê assim, a família que entra e o que eles vão mudando, assim, né, Rogério? E o pai, ele precisa desse compromisso de estar no projeto com a criança, né? A gente, outro dia, estava tendo uma reunião com
da escola das crianças, né? E aí, quando ele desceu a escada, assim, ele já veio me procurando e tal. Ah, foi o Dia dos eu Pais, não você aguento que esses foi. olharezinhos dele quando a gente chega Aí, tem alguma aí coisa na quando escola. eu já não me vi, aí quando ele não me viu, eu vi ele procurando assim. Eu tava atrás do pai, ele bolado, assim, chateado. Aí o pai falou: olha lá, Romero, tá com a cara de bravo. Eu falei, ele não tá me vendo, ele me viu, ô, pai, já começou. Aí canta a musiquinha, aí você imagina se eu não fosse. Eu penso E tal, aí demais na graduação a mesma coisa, na reunião dos pais também a mesma coisa. Né? O pai tá participando do projeto, muito tá ali, importante sentado no isso. banco. Ou de vez em quando, se ele não pode ir todo dia, É, naquele horário não- de 6 da tarde, ele vai lá de vez em quando, manda alguém, mas de vez em quando, uma vez no mês, ou no dia da graduação, ou no dia dessa reunião, ele tá participando do projeto para ele conhecer o projeto, é importante. Porque ele vai ser o grande motivador para esse menino continuar treinando. Sim, E o treinar não é treinar para ele virar um lutador, é treinar para ele ter um estilo de vida pra saudável, vida, né? para a vida Exato. dele. Se ele tiver uma coisa que ele vai desistir, ele lembrar que o esporte fez ele não desistir, fez um menino mais resiliente. Então, ele tem outros valores que ele vai aprender através do esporte. E o pai vai ser o grande motivador dele. Vai ser, eu não me lembro quantas vezes eu chegava naquela fase de 12, 13 anos, aí queria sair com meus amigos, tá? Ah, pai, não vou treinar essa semana não, tá? Meu pai, vai treinar sim. Seu pai também era presente. Vai treinar. Ele botava pra treinar. Ah. Ele não ia direto, mas ele botava. Por que você não treinou essa semana? Me dava dura, minha mãe também. Então tinha que treinar de qualquer forma. Até depois que a minha mãe foi morar nos Estados Unidos, meu pai ainda continuou mantendo o treinamento, a disciplina da academia. Ah, que bacana. Então eram os dois, na verdade. Não teve A gente jeito. falou Então, isso ontem, né, Michele? sobre a Assim, sobre a importância, geralmente, em atleta de alta performance, se você for parar para pensar, tipo, o Neymar, de ter o pai ali ao lado, É importante. e todos os mais importantes, assim, que chegaram em algum lugar, exatamente isso que vocês dois estão falando, assim, que realmente tem ali ou o pai ou a mãe acreditando muito, dando apoio, né, e é muito diferente do atleta que não tem a Exato. família. A gente, quando fez esse projeto dos livros educacionais para as escolas públicas, a gente fez um livro, né, de todos os esportes, um livro dedicado à luta, também à luta que a gente veio da arte marcial, Sim. né, falando muito sobre a questão dos valores, e um livro que é o livro da família, onde tem as atividades que a família tem que fazer com o aluno, tá, para saber, para despertar o interesse dele no esporte. Aí tem filmes que ele pode assistir, sugestão de filme, de muito legal. atividades. Ah, isso é muito É legal. um livro da família, então trazendo a família para o projeto. Aí tem coisa reunião com os bacana. pais, então a escola pública vai lá fazer reunião com o pai, passa o feedback do comportamento do menino, da planilha, do É isso que a boletim, gente assim. precisa. Eu acho que é um pouco do que os Estados Unidos têm, né? Eu sempre Como digo projeto isso. olímpico. Você acha que os Estados Unidos, por que todas as medalhas do mundo é dos Estados Unidos? Por que o Cuba é um ovo? Que nenhum país. O Cuba é uma ilha. Tem grandes medalhistas olímpicos, né, campeões mundiais que até hoje nunca perderam, né, tão recordistas até hoje de Cuba. Que eu cheguei lá e vi o cara que era campeão mundial correr descalço. Não tinha um dinheiro para comprar o tênis, mas ele tinha uma base da família, do esporte. Então o Brasil, acho que precisa disso, trazer o pai e a mãe para compreender, né, a diferença que o esporte e a educação, né, junto, Sim. pode fazer a diferença dessa vida dessa criança. E eles lá presentes, eles têm esse feedback orgânico também, É. de entender o que está acontecendo ali. Da Eu escolinha sinto muita também, né? falta desse investimento aqui, sabe? Total. Porque eu acho que ia mudar tanto a nossa história, a nossa realidade, se a gente tivesse um investimento na área do esporte aqui para essas crianças, sabe? O que a gente ia eliminar dessas crianças tudo. na rua, E- sabe? E eu acho engraçado que isso serve tanto para comunidades quanto para pessoas que têm condição de pagar Sim. uma academia mais cara. Eu vejo assim essa falta de necessidade dessas pessoas, né? Então você vê assim, a criança tem o último iPhone, tem a última o tênis, tal, e não pratica um esporte, fica ali na tela, porque a O dia mãe inteiro. trabalha muito e não tem tempo. E veja, eu defendo a mãe que trabalha. Mas ela tem que se organizar, ela tem que escolher alguma coisa do dia para ela fazer com o filho. Sim. Então tá bom, eu vou trabalhar o dia inteiro, não vou conseguir tomar café com ele, ele vai ficar o dia inteiro na escola, mas de vamos noite o jantar jantar é junto. comigo. Lá em casa essa é a nossa regra, né, amor? Uma das coisas do dia tem que ser com a gente, porque senão você perde a mão. Sim.